Boa noite a todos. Sou Priscila Coller, do PK Cursos e Terapias, e hoje estamos na nossa 7ª aula dos nossos estudos sobre constelações familiares. Vamos falando mais um pouquinho sobre as bases das constelações familiares. Aliás, tudo que estou dizendo aqui, né, desde o início desses estudos, são a base mesmo, aquela base que é necessária que a gente saiba para que a gente possa entender qual é a proposta dessa terapia e quais são as ideias, a filosofia mesmo que traz essa terapia breve, né? É sempre bom lembrar que a constelação, ela não vai substituir uma terapia mesmo, tá? O processo terapêutico profundo, ele não pode ser feito em um dia, em 2 horas, isso é impossível, tá? Porém, a constelação, ela tem uma outra proposta, e é essa proposta que a gente está estudando aqui, tá bom? Trabalhar as questões emocionais é tarefa das terapias, tá? Já a constelação, ela vai falar sobre os nossos comportamentos e o que envolvem esses comportamentos, né? Ele vai trazer algumas explicações sobre comportamentos que a gente não consegue explicar, tá? Então, essa filosofia de vida mesmo, né? Ela acaba nos trazendo essas respostas e nos mostrando alguns caminhos, tá? Trazendo para a gente alguns conhecimentos que só da gente conhecer já começam a nos libertar de uma série de amarras da nossa vida, tá bom? Só o estudo já vai fazendo um grande processo transformador na nossa vida. E eu digo isso porque comigo foi assim. Quando eu estava estudando no curso de constelação, eu fiz mais de um, né? Eu gostei tanto que eu quis me aprofundar mais, aí eu fui e fiz mais uns 2 cursos aí. Durante esses estudos, eu fui me modificando muito, eu fui entendendo muito a meu respeito. Então, eu acredito que essas ideias trazidas por Bert Hellinger, elas trazem essa libertação para a gente, né? Então, nem sempre a gente vai precisar fazer a constelação. Até no processo de compreensão das ideias, a gente já vai se trabalhando, tá? Segundo Bert Hellinger, o amor deve ser uma troca. Então, no amor, que é a energia que move os relacionamentos, né? É essa energia que move todos os relacionamentos humanos, tá? Então, esse amor não existe só quando a gente dá o tempo todo. É preciso que haja uma troca. Quando não existe esse equilíbrio entre o que a gente dá e o que a gente recebe, nós começamos a ter um lado que pende mais, que pesa mais, e aí existe o desequilíbrio. E é nesse momento em que os relacionamentos começam a formar esses emaranhados de que fala a constelação. É necessário que haja esse equilíbrio entre o dar e o receber. Isso é muito importante que nós guardemos aqui na nossa memória, tá? Que o dar e o receber são necessários. Nós não podemos apenas dar o tempo todo, dar o tempo todo, dar o tempo todo. Nós precisamos ter essa via de mão dupla, tá? Para que haja um equilíbrio, né? Hellinger também enfatiza a necessidade de reconhecermos tudo de proveitoso que os nossos antigos relacionamentos nos trouxeram. Aí nós vamos esbarrar, né, naqueles momentos em que a gente pensa em tudo que de ruim aqueles relacionamentos nos trouxeram, principalmente quando são relacionamentos amorosos, né, entre 2 pessoas. Geralmente, quando terminam esses relacionamentos, existem muitos conflitos, tá?
E o que a gente mais ouve são as pessoas reclamando dos seus antigos companheiros ou companheiras, reclamando com mágoas, com raiva, com ódio, né? Com questões bem controversas, com brigas muitas vezes terríveis, às vezes separações que são litigiosas, por exemplo, que geram muitas discórdias, que geram problemas não só entre os dois, mas às vezes entre filhos, se existem filhos, né? Então, tudo isso acaba gerando um grande emaranhado, tá? Acaba ligando as pessoas, fazendo com que elas fiquem mais juntas ainda do que elas imaginavam. Então, às vezes as pessoas querem se separar, mas elas acabam se unindo mais ainda, porque o amor e o ódio são dois sentimentos que estão ali, é uma linha muito tênue, né? São duas forças muito grandes. Então, quando eu tenho o ódio, a raiva, a mágoa, tudo isso também vai me ligar a essa pessoa, né? Então, quando a gente reconhece o lugar daquele que se relacionou com a gente, ou daquela, quando a gente reconhece esse lugar, quando a gente começa a buscar as qualidades, o que foi vivido de bom, o que foi, o que esse relacionamento nos proporcionou de bom, quando a gente começa a ver por esse viés, nós começamos a trazer uma outra forma de sentimentos para dentro da gente, outras energias para dentro da gente, né? É óbvio que existem as coisas complicadas e difíceis. É óbvio que muitas vezes nós somos o lado que quer ver as coisas boas, que quer ficar no equilíbrio, que quer ficar na paz, e o outro lado às vezes não quer saber disso. Eu entendo isso e eu acredito que o Bert Hellinger, quando ele trouxe essas questões, ele também sabia disso, porque ele trabalhou por mais de 30 anos com as pessoas. Ele trabalhava em grupos, e fazia aqueles workshops, e ele trabalhava em grupos com pessoas que traziam diversos tipos de problemas. Ele também trabalhava com os casais. Então, ele tem uma grande experiência nesse campo, né, dos relacionamentos. E ele observou muitas coisas. Por isso que ler a obra de Bert Hellinger é muito importante, para que a gente entenda tudo que ele trouxe de conhecimento, que foram as vivências dele, né? Ele trouxe isso para a gente. Então, esses estudos aqui, por exemplo, que a gente faz, eles são muito superficiais, perto do que trazem todas as obras dele, né? Esses estudos, eles são um pontapé inicial para a gente se aprofundar mais e conhecer mais sobre isso e modificar as nossas vidas, né? Porque a constelação, como eu já disse aqui no começo até dessa nossa aula, ela não vai substituir uma terapia, mas ela vai nos mostrar uma série de coisas que já vai dar um norte para a nossa vida. E muitas coisas que a gente observa, né, a gente vai potencializar ali, trazer à tona numa constelação, e na sequência a gente continua numa terapia a trabalhar. Então, todos esses processos juntos, o nosso esforço, se nós conseguirmos participar de constelações, se nós conseguirmos fazer uma terapia, tudo isso junto vai fazer com que a gente seja impulsionado para frente, com que a gente consiga, enfim, ver o lado positivo de algo que para a gente pode ter sido muito doloroso, né? A gente veja o lado da outra pessoa, porque cada um tem o seu tempo, não é? Então ele traz aí, cada um tem o seu tempo. As pessoas vão ter o momento certo de entender as coisas, mas como a gente vai ficar esperando o momento certo do outro entender? Quer dizer, então, que enquanto aquela outra pessoa continua ali obstinada
em ver o lado negativo, em causar problemas, nós vamos ficar na mesma sequência, nós vamos continuar ali envolvidos naquela energia. Então, isso é escolha de cada um de nós. O que nós escolhemos, né? Nós, enquanto donos da nossa vida, donos do nosso destino, o que nós escolhemos? O fato é que ele traz isso, que enquanto nós não reconhecermos o que cada membro daquelas pessoas que fazem parte do nosso sistema de relacionamentos, que cada membro representa, enquanto a gente não reconhece isso e não honra cada um desses membros, nós ficamos emaranhados com eles, energeticamente, tá? E isso é um fato, né? Novas relações, seja de que nível for, só poderão ser bem-sucedidas se houver o reconhecimento dos relacionamentos anteriores. E por que isso? Será que isso é sei lá, é um destino? Já é algo pré-determinado? Não, simplesmente porque existe uma energia, e como a gente já estudou desde o primeiro encontro até agora, existem essas energias do sistema, né, que nos unem, cada um de nós está unido por essas energias. Então, essas energias, enquanto a gente fica nesse emaranhado, todo o sistema fica emperrado ali. E se eu não ver o lugar do outro, se eu não ver isso, alguém desse sistema vai ver. Nada vai ficar escondido. Nada fica esquecido. Não existe isso. Eu até, refletindo sobre essas questões, cheguei à conclusão de que isso nada mais é do que uma grande justiça mesmo, não é? A gente não sabe o que aconteceu lá atrás, antes da gente. Então, as coisas, às vezes a gente acha que fica no esquecimento, que passaram por cima da gente e ficou por isso mesmo, não houve justiça. Quantas vezes a gente não encara situações da nossa vida e pensa assim, poxa, não houve justiça. No meu caso, não houve justiça. Cadê a justiça? Existe a justiça. O que é a justiça? A justiça é o equilíbrio, não é? Não existe uma balança, até o símbolo da justiça aqui no nosso mundo material, né, a balança é o símbolo da justiça. Então, energeticamente, existe também a justiça. Se está assim, vai ficar assim, porque tende ao equilíbrio. É a justiça energética que sempre vai acontecer. Então, isso independe da nossa vontade, independe do que a gente acha certo, errado, independe do que a gente julga, tá? Dentro dos sistemas, e nós, como já falei também várias vezes, nós vivemos dentro de vários sistemas, vários, né? Começando pelo nosso físico, pessoal. Nós mesmos somos um sistema, um microsistema. Cada parte do nosso corpo é um pequeno sistema. E nós temos uma consciência, que é a consciência pessoal, como já havia falado também. Estamos dentro de um sistema um pouco maior, que é o nosso sistema familiar, daquelas pessoas que fazem parte da nossa família de sangue. E dentro desse sistema da nossa família de sangue, nós temos outros, vamos chamar assim, de agregados, né? Seriam pessoas que ou foram adotadas, ou passaram a viver ali dentro, no seio da nossa família, mas que não são nossos parentes de sangue, mas eles já fazem parte do nosso sistema. Então, o que é esse sistema? É um sistema familiar de relacionamentos. Aí nós temos os nossos sistemas amorosos,
de sistemas de relacionamentos amorosos. Então, quais são as pessoas que fazem parte? É como se fossem braços, né, que fossem surgindo de vários sistemas que estão ligados a nós. O sistema que está ligado, por exemplo, à minha vida profissional. Então, a escola onde eu trabalho já há 12 anos, 13 anos, que eu nem me lembro mais, aquela escola onde eu trabalho, eu me relaciono com pessoas que fazem parte do meu sistema profissional, mas que, de certa forma, também impactam no meu sistema aqui, pessoal e familiar. Por quê? A energia que eu trago desse outro sistema, eu jogo aqui, na minha família, as pessoas que estão à minha volta, os meus amigos. Então, são como braços mesmo, vários outros sistemas. A gente pode pensar no sistema do nosso país, não é? Temos o país como um sistema, e como esse sistema do nosso país interfere na nossa vida, não é verdade? Como as pessoas que nem fazem parte da nossa família, mas que estão aí ao nosso redor, também, de certa forma, acabam influenciando na nossa vida, né? Por mais que a gente ache que, fulano não interfere em nada, sim, ele interfere, tá? Então, essa visão, ela está dentro aqui das constelações. E por isso que quando nós reconhecemos cada componente que faz parte ali, que tem relação com a nossa vida, cada pessoa que tem relação com a nossa vida, a gente reconhece e a gente busca ver onde que essa consciência trouxe para a gente algo de bom. Por pior que ela tenha feito, algo ela trouxe, algo aconteceu, né? Enfim, ele traz, então, essa consciência para a gente, né? Então, o convite da vida é transmutarmos os efeitos emocionais tóxicos dessas relações desgastantes, como eu havia comentado agora, né? Do exemplo de relacionamentos amorosos, por exemplo. Porque permanecer nesses relacionamentos tóxicos ou com esses pensamentos e essas emoções tóxicas só fazem nos manter aprisionados. Quando a gente entende isso, nós buscamos, de uma forma ou de outra, nos libertar disso. Nós não temos como mudar o passado. Nós não temos como mudar o curso dos acontecimentos nas nossas vidas. Pode ter ocorrido nas nossas vidas coisas muito terríveis. Pessoas podem ter causado coisas terríveis na nossa vida. Mas, mesmo assim, né? Mesmo assim, o que nós podemos fazer para que a nossa vida continue? Então, essa sempre é a pergunta que a gente precisa fazer. O que a gente faz para que a nossa vida continue, apesar de, não é? E o quanto eu ficar envolvido com aquilo que aconteceu ali atrás, o quanto isso vai ser bom para mim? O quanto isso vai me permitir seguir em frente? Não é? E nós sabemos que existem muitas e muitas e muitas pessoas destruídas por outras. Nós não estamos aqui falando sobre essas coisas, fechando os olhos para ver a realidade da vida, não é? Por isso que até existem muitas pessoas contra, porque como pensar desse jeito? Mas se a gente também parar para refletir sobre o assunto, nós vamos acabar chegando à conclusão de que o passado não vai ser mudado. E nós sabemos, sim, que existe o equilíbrio. Aquele que trouxe prejuízo vai ter que ter o equilíbrio para isso.
Não vai ficar assim. Porque isso faz parte, inclusive, dessa energia que não julga, ela simplesmente ela atua na nossa vida, queiramos ou não. Então, ela faz esse trabalho. Se a gente fosse aí para a parte religiosa, a gente ouviria o quê? É a justiça divina, não é? As energias cósmicas divinas, o fluxo energético cósmico. Mas aqui a gente nem está falando sobre isso, tá? Nós estamos falando de uma energia que foi estudada, inclusive, por teóricos da psicologia. Existem alguns teóricos da psicologia que estudam essa energia. Um deles é o Jung, né? Ele trouxe esses estudos. Tá? Então, é uma energia que existe. E, poxa, se já aconteceu comigo, o que eu devo fazer agora? Eu devo me unir ao meu algoz e ficar brigando com ele até o fim da minha vida e a minha vida parou por aí? É isso que eu mereço? Ou eu mereço seguir? Eu mereço ser feliz? Eu mereço. Então, é o fato da gente mudar a nossa visão de mundo, não é? É isso que trazem esses pensamentos, tá? Respeitar o espaço do outro dentro do nosso sistema. Então, dentro do nosso sistema, por mais que nós tenhamos ali pessoas, parentes, que a gente não gosta, que a gente não se dá bem, nós temos que respeitar o espaço dele ali. Temos que respeitar o que ele representa nesse sistema. Que membro ele é desse sistema? Nós não podemos tirar o lugar que é dele. Assim como nós temos o nosso lugar. E ninguém vai poder tirar esse lugar da gente, né? Todos os relacionamentos têm um lugar dentro do sistema, queiramos ou não. Então não adianta a gente brigar com algo que é energético. Todos têm um lugar. Respeitar o espaço também em relação à intimidade de antigos relacionamentos de pessoas que agora não estão mais conosco. Então, nos relacionamentos, né, o que existe muito também, que acontece, é pessoas que estão se relacionando agora, às vezes uma das pessoas não respeita o antigo relacionamento do companheiro ou da companheira atual, e não respeita, e parece que quer excluir completamente. Então, isso também não adianta. Não tem como fazer isso. É preciso entender que cada pessoa, antes de estar com a gente, tem uma história, viveu uma história, viveu muitas coisas, e isso não pode ser apagado ou desrespeitado. Então, é respeitar o outro e a sua história, o que foi vivido por essa pessoa. Amor, aí ele diz assim que amor, disponibilidade e sexo são 3 elementos essenciais numa relação amorosa. Então, é preciso que haja, numa relação amorosa, esses ingredientes. Porque senão, o que acontece? Fica descompensado, fica faltando. Parece que, sabe aqueles relacionamentos que agora viraram irmãos? Não existe felicidade quando viraram irmãos, porque deixou de ter aquela conotação que tinha, tá? Então, no relacionamento amoroso, né, é preciso que haja os ingredientes, né, que são necessários dentro aí de um relacionamento amoroso, porque senão ele fica descaracterizado, tá? E isso também traz questões de desequilíbrio.
Todas as experiências do nosso sistema familiar estão gravadas energeticamente, e tudo sempre buscará um equilíbrio. Tá? Experiências desequilibradas irão se repetir dentro do sistema até que estejam em equilíbrio. Então, tudo aquilo que a gente sente, puxa, não está indo bem? Não está indo bem. Diferente quando duas pessoas estão juntas e está indo bem de verdade. O que é esse? Eu penso da seguinte forma, aqui analisando, mas sempre precisa ter sexo? Mas e se não tem o sexo? Então, como é? Então, nós sabemos que esse sexo aí, entre aspas, não está só se referindo a um ato, mas aquela conotação, aquele carinho, aquele amor, aquela cumplicidade, aquilo tudo que envolve um relacionamento, né? Então, toda vez que entra em desequilíbrio, enquanto aquilo está causando desgaste, vai emaranhando o sistema. E se isso nunca é visto, vamos supor que as duas pessoas terminaram a vida desse jeito, aquilo vai dando sequência. Por quê? Porque essa energia está gravada no sistema. Isso está gravado. Essa insatisfação, essa infelicidade, muitas vezes essas críticas internas de uma pessoa em relação à outra. Tudo que não é conversado está escondido, está obscuro, não está à luz. Então, tudo que eu sofro calada, ou aquele que sofre calado, ele não está trazendo à luz. Às vezes a gente acha que sofrer calado, a gente está fazendo um benefício, mas nós não estamos fazendo um benefício. É preciso que a gente se coloque, que a gente abra o nosso coração. Tudo aquilo que fica escondido é carregado para frente e vai ser levado até que seja visto por alguém, né? As famosas ovelhas negras que ele traz, tá? Até que vem aquela ovelha negra que sofre pelas mesmas questões e leva aquilo e abre o jogo e quebra esse padrão. Porque é um padrão que, enquanto as pessoas não verem, vai ser repetido. Então, o Bert Hellinger, após as suas experiências de mais de 30 anos, né, constatou que não existe um diagnóstico global ou alguma forma específica para fazer o amor e os relacionamentos darem certo. Não existe uma receita pronta, olha, faça isso, faça aquilo. Até mesmo as terapias de casal. Vão lá os dois numa terapia de casal, mas se eles não estiverem abertos a resolver as questões, não é o terapeuta que vai resolver, são as pessoas que estão ali que precisam resolver. O terapeuta ele não vai trazer uma receitinha, um passo a passo, ó, faz isso, faz aquilo. Não existe isso. E cada pessoa é uma pessoa. Cada ser humano traz uma característica, tem a sua própria individualidade. Então, existem os relacionamentos que eles têm a sua vida, né? Eles têm o seu desenrolar de acontecimentos. Foram construídas muitas coisas que são totalmente ímpares. Não existe outro igual. Existem semelhanças, mas não existe nada que seja igual, porque cada pessoa é uma pessoa diferente. Então, não existe regra, né? Por isso que nós precisamos sermos humanos. Quando a gente vai fazer uma constelação para uma outra pessoa, nós, como terapeutas, estamos numa relação humana. Por isso a gente entra numa constelação sem imaginar o que vai acontecer. Nós não sabemos o que vai acontecer.
Inclusive, o Bert Hellinger diz que nas constelações não precisa ter um fim, um final feliz. É o final onde todo mundo que está ali, todos aqueles componentes que foram colocados, parece que ficaram da sua forma mais confortável, que às vezes não é como deveria ser, né? Não é aquele jeito certinho. O pai com a mãe, o filho o filhinho com a mãe, às vezes não é assim que fica. E está tudo bem, né? Esse é o jeito certo. E aí a gente pode passar isso para a nossa vida, para essa grande constelação que é a nossa própria vida. Se a gente pede desculpa para uma pessoa, porque a gente, sei lá, pisou na bola com a pessoa, vai lá e pede desculpas, e realmente a gente quer, reconhece o nosso erro e quer resolver, a pessoa não quer, assim está confortável para ela. Por que ela precisa aceitar as nossas desculpas? E por que a gente não pode seguir em frente, sem que ela seja obrigada a aceitar as nossas desculpas? Então, é deixar o outro viver, é viva e deixe viver. Esse é um lema maravilhoso que a gente pode levar para a nossa vida. Viva e deixe viver. Porque nós, muitas vezes, queremos enfiar goela abaixo das pessoas aquilo que a gente gostaria que elas fizessem. Mas, na verdade, o que a gente quer? Nós queremos ficar bem. É nós que queremos ficar bem. Então, a gente quer que a pessoa aceite porque a gente precisa ficar bem. E porque a gente não aceita. Então, aqui na constelação, a gente aprende que nós precisamos respeitar o lugar do outro, que nós precisamos aceitar a escolha do outro, mesmo que essa escolha seja nos deixar para lá. O importante é que a gente reconheça. Se a gente está reconhecendo, nós já estamos tranquilos, estamos bem. O foco da constelação familiar não são as questões psicológicas propriamente ditas, mas sim os padrões de comportamento, como eu havia falado, tá? Então, é isso que nós vamos ver. O que nós precisamos observar na nossa vida? Os nossos padrões de comportamento. Eles vão nos dizer muito sobre nós. O que a gente costuma fazer? Como a gente costuma agir com as pessoas? Quando alguém diz algo para a gente que nos incomoda, como a gente reage? Qual é a nossa postura? O que a gente sente? Tudo isso precisa ser visto. Quando a gente começa a observar como a gente funciona, a nossa vida começa a melhorar. Tanto que existe, inclusive, uma terapia que eu adoro, acho maravilhosa, que é a terapia cognitivo-comportamental, porque ela traz justamente as questões dos comportamentos, os pensamentos, sentimentos e comportamentos. Ela trabalha bem isso. Então, uma pessoa que conhece as leis sistêmicas, que se trabalha os seus comportamentos, pensamentos, sentimentos, e que vai se modelando, mudando os hábitos, modificando crenças limitantes e fazendo todo esse trabalho interno, ela mesma já começa a apaziguar a energia à sua volta. Aí, muitos de vocês podem me perguntar, tá, a pessoa me excluiu, mas eu não estou excluindo ela. E aí, como fica esse sistema? Ok? Porque a partir do momento que eu não estou excluindo a pessoa, eu já vi a questão, o que eu estou fazendo? Eu estou me desvinculando da energia dessa pessoa. A energia dessa pessoa perde totalmente a força. Não raro, a gente pode observar que essas pessoas com que a gente começa a ver diferente e muda a energia, elas naturalmente vão se modificando. A forma como elas agem vão se modificando. Você vai sentindo, você vai percebendo.
Porque você parou de fortalecer aquela energia, você parou de alimentar aquele círculo energético doente, adoecido, que mantém a gente preso e que emperra a nossa vida, não permite que ela flua, né? Por isso que funciona, porque imagine, como que a gente vai trabalhar uma questão que foi gerada lá atrás? Às vezes foi gerada 2 gerações atrás, lá. Como que nós vamos fazer então? Como tudo é energia e não tem tempo nem espaço, nós conseguimos modificar esse estado energético através da nossa própria modificação, tá? Então, a constelação, ela vai trazer essa proposta de modificação de cada um de nós, que se abre para isso, né? E para que o relacionamento atual tenha sucesso, é preciso também sermos gratos aos pais, aos antepassados, aos parceiros anteriores, é estarmos de bem com todas essas pessoas que trouxeram para a gente as energias até agora, né? Aquele aglomerado energético que a gente herdou aqui. De qualquer forma, eles tiveram as vidas deles, as construções deles, e eles precisam ficar com o que é deles. A gente vê, a gente reconhece e a gente devolve para eles essas energias que são deles e segue o nosso caminho. Essa é a ideia, tá? Então, o Hellinger, ele observou 3 leis sistêmicas que norteiam, então, os relacionamentos, tá? E são elas: o pertencimento, a ordem ou a hierarquia e o equilíbrio. São essas 3 famosas leis sistêmicas. Eu já falei bastante do pertencimento até agora, porque não tem como a gente falar, inclusive, das bases, sem falar do pertencimento, tá? Então, aqui já fica bem entendido essa lei como sendo uma lei muito importante, tá? A hierarquia e o equilíbrio. O equilíbrio também a gente vem falando desde o começo dos estudos, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Todas essas 3 leis, nós precisamos honrá-las, tá? Para que o nosso sistema familiar permaneça no seu equilíbrio e para que a nossa vida flua com bastante tranquilidade. Então, nós precisamos observar essas 3 leis. Observar em onde que nós, talvez, estejamos pecando em relação a elas. Não estejamos observando, honrando cada uma delas. Em que momento das nossas vidas nós estamos infringindo essas leis? Ou qualquer uma delas, tá? Aqui a lei do pertencimento, eu só vou dar uma arrematada final, porque eu já falei bastante sobre isso, tá? Então, cada componente do sistema, seja ele qual for, tem o direito de pertencer. Então, não somos nós que vamos tirar ninguém, todos pertencem, ponto final, não adianta. Todo sistema não faz inclusão moral, sexual ou de qualquer ordem, ou seja, não existe nenhum preconceito, não existe juízo de valores, não existe retirada porque fez isso, porque fez aquilo, você fez tal coisa, então você não merece estar aqui. Não, não existe isso. Seja lá o que foi feito, todos que estão envolvidos dentro de um sistema fazem parte. E nós precisamos reconhecer isso, tá? A energia que rege um sistema também não julga, não tem esse juízo de valores, se é bom ou se é mal, né? Se é errado, se é certo, isso não importa, tá? E da mesma forma funciona essa energia que a gente fala tanto, né? Que a energia cósmica também funciona assim, não é? Da forma como a gente pensa e sente, a gente vai atraindo as coisas, e assim funciona todo o universo. E é assim que funciona também
esse nosso micro-universo, que é a nossa família. É desse jeito que funciona, tá? A consciência do sistema acolhe a todos na mesma medida, independente das suas ações, queiramos ou não. Então, se eu quero manter algo escondido ali debaixo do tapete, não importa. Se eu acho que ninguém vai descobrir, ai, deixa aquela pessoa lá, vamos fazer de conta que ela nem existe. Não, esse não faz parte da nossa família, tire ele. Podemos fazer o que nós quisermos, que nada disso vai acontecer, tá? A pessoa vai continuar fazendo parte desse sistema. Não tem como, não importa o que ela faça. Se algum membro é excluído, um outro membro irá trazê-lo de volta, né? Que é aquela questão dos comportamentos repetidos, das situações ocorrendo novamente, tá? Porque isso vai honrar aquele que foi deixado de lado, que foi excluído. Tudo que não for visto está sendo excluído. Então, situações que não estão sendo vistas estão sendo excluídas, pessoas não vistas estão sendo excluídas, segredos que nunca vêm à tona, isso já é uma exclusão também, só que existe. Não é porque a gente excluiu que deixou de existir, tá? E vai se manifestar em membros desse sistema, nem que seja em gerações futuras, enquanto não for visto. Mesmo que as pessoas não saibam do que aconteceu, não saibam da história, como é uma energia que está aí, ó, pairando nesse sistema, ela vai pegar os que estão mais propensos a isso, os que podem ser os melhores representantes, tá? Então, esse membro da família, ele irá reproduzir os mesmos comportamentos e, geralmente, as crianças são as mais propensas. Então, nós vemos crianças repetindo certos comportamentos, né, que às vezes a gente não entende, às vezes crianças que sofrem porque a gente não entende o que está acontecendo ali, leva em médico, leva em terapeutas e faz uma série de coisas e não entende por que acontecem certas coisas. Às vezes essa criança está reproduzindo energeticamente alguma coisa do próprio sistema, tá? E no caso, tanto das crianças quanto de outros membros da família que venham a reproduzir, né, esse algo que foi excluído, essa energia que está pairando aí, e que não foi vista, tá? Nós dizemos, então, que é como se esses membros desse sistema tivessem um amor cego, é como se fosse um amor cego, chamado também do amor à beira do precipício, ou seja, você está numa situação terrível, você não entende porque está nessa situação, mas energeticamente você está representando algum membro que foi ali deixado de lado, ou que sofreu alguma, entre aspas, injustiça, sofreu por algo e que não foi visto, e que isso agora vem se manifestando. E às vezes somos nós, esses representantes. Né? Todos nós acabamos representando de alguma forma, em algum grau, algum ser aí do nosso sistema familiar. Nós podemos começar a observar em certas situações da nossa vida que não fluem, que ficam paradas, que ficam, parece que bloqueado e a gente não consegue modificar, não entende por que acontece dessa forma. É só a gente observar, tá? Que a gente pode descobrir uma série de questões que, na verdade, estão sendo potencializadas na nossa vida e que poderiam estar fluindo, né? Então, além dos nossos conteúdos, nós temos esses conteúdos energéticos que se apegam a nós, tá? Então, eu vou parar aqui nessa primeira lei do pertencimento, tá? E daí no próximo encontro eu falo das outras duas, tá bom? Vamos parando então por aqui.